Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história e cultura da China. Um país cuja riqueza cultural e trajetória histórica são incomparáveis. Vamos descobrir como uma das civilizações mais antigas no mundo evoluiu desde as suas origens milenares até se tornar uma potência global que conhecemos hoje. Imagine um lugar onde as dinastias poderosas construíram impérios vastos, onde filósofos e pensadores como Confúcio moldaram a sociedade inteiras, e onde inovações como a pólvora, a bússola, mudaram o curso da humanidade. Agora, vamos explorar como essa nação de tradições profundas se transformou em um dos motores econômicos mais dinâmicos do planeta. Prepare-se para uma viagem através do tempo, dos primórdios da Grande Muralha às luzes brilhantes dos metrópoles modernas como Pequim e Xangai. Vamos desvendar os segredos de uma terra de contrastes, onde o antigo e o moderno coexistem em uma harmonia única. Então, aperte o cinto e venha conosco nessa abertura imperdível pelo coração da China. Se você é apaixonado por história, cultura ou simplesmente curioso sobre o mundo, este vídeo foi feito para você. Estou começando agora no YouTube, se você puder me dar uma força, se inscreva no canal e deixe seu super like. Valeu, bora lá pro vídeo. Vamos iniciar agora pela história antiga da China. Vamos explorar a fascinante história da China antiga, desde suas origens milenares até as grandes invenções que mudaram o mundo moderno. Os principais nomes da história antiga chinesa. Confúcio, o filósofo e pensador mais influente da antiga China, conhecido por suas ideias sobre ética, moral e organização social. Lao Tse, fundador do Taoísmo, é uma obra de Tao Te Ching. É um dos textos filosóficos mais importantes da China. Qin Shi Huang, o primeiro imperador unificador da China, responsável pela construção da Grande Muralha e da padronização do sistema de escrita. Li Bai, um dos poetas mais celebrados da China antiga, conhecido por seus poemas sobre a natureza e o vinho. Invenção da bússola. A bússola, um dos grandes avanços tecnológicos da China antiga, permitiu a navegação marítima e terrestre com a maior precisão. Desenvolvida provavelmente durante a dinastia Han, a bússola magnética transformou os rumos das viagens comerciais e explorações em todo o mundo. A invenção da pólvora. Descoberta acidental. A pólvora foi inventada na antiga China por acidente durante experimentos alquímicos em busca de um elixir da imortalidade. E seus efeitos explosivos logo foram percebidos, e a pólvora passou a ser usada em aplicações militares. Uso militar. A invenção da pólvora revolucionou a guerra na China, permitindo o desenvolvimento de armas de fogo portáteis e artilharia que mudaram completamente as táticas e as logísticas de conflitos. Os usos civis. Além das aplicações militares, a pólvora também foi utilizada na China para a criação de fogos de artifício, tornando-se uma forma popular de entretenimento e celebração. Quais foram os filósofos antigos da China? Confúcio. Confúcio, um dos filósofos mais influentes da história chinesa, desenvolveu uma filosofia ética baseada na harmonia social, respeito às tradições e boa governança. Lao Tse, o fundador do Taoísmo, pregava simplesmente a naturalidade e o equilíbrio como caminhos para a felicidade e a realização pessoal. O Mêncio, discípulo de Confúcio, desenvolveu uma visão otimista da natureza humana, acreditando que todos possuem a capacidade inata de se tornarem pessoas virtuosas. Mo Tse, conhecido como seu utilitarismo e ética do amor universal, propôs uma filosofia que priorizava o bem-estar da comunidade, em detrimento a interesses individuais. E agora nós vamos ver a construção da Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China é uma das maiores obras de engenharia da antiguidade, construída ao longo dos séculos pelas dinastias chinesas para proteger o país de invasões. Sua construção começou no século III a.C., durante o reinado do imperador Qin Shi Huang, e prosseguiu por centenas de anos, chegando a ter mais de 21 mil quilômetros de extensão.
Agora nós vamos ver o legado do Confúcio, o filósofo que eu já citei para vocês aqui. O Confúcio desenvolveu sua filosofia, moral e ética, que influenciou profundamente a cultura chinesa por séculos. O ensino de suas ideias sobre a importância da educação e o desenvolvimento das virtudes pessoais se tornaram base do sistema educacional da China. O pensamento de Confúcio enfatiza a harmonia social e as relações familiares e o cumprimento dos deveres sociais. Agora nós vamos ver os avanços tecnológicos da China antiga, as invenções revolucionárias. A China antiga foi o berço de muitas invenções revolucionárias que mudaram o curso da humanidade, como a bússola que eu já citei para vocês, a pólvora também, e o papel moeda. A engenharia avançada. Os antigos chineses demonstraram engenharia avançada na construção de obras impressionantes, como a Grande Muralha da China e complexos sistemas de irrigação. Agora as descobertas científicas. Os grandes nomes da ciência, como Zhou Yan, Shang Heng, fizeram descobertas fundamentais em astronomia, matemática, medicina na China antiga. Agora nós vamos ver as dinastias e períodos importantes da China antiga. Dinastia Xia. Primeira dinastia documentada, de 2100 a 1600 a.C. Dinastia Shang, marcada pelo desenvolvimento da escrita, de 1600 a 1046 a.C. Dinastia Zhou, período de grandes pensadores como Confúcio, 1046 a 256 a.C. Dinastia Qin, unificação da China sob o primeiro imperador, de 221 a 206 a.C. Dinastia Han, período da grande expansão e avanços culturais, de 206 a.C. a 220 depois de Cristo. Ao longo de milhares de anos, a China foi governada por diversas dinastias. Eu citei algumas aqui para vocês. Cada uma deixando a sua marca indelével na história e na cultura do país. Desde a pioneira dinastia Xia, a grandeza da dinastia Han, cada período foi marcado por avanços significativos em áreas como escrita e filosofia. Tá joia? Agora nós vamos ver a influência da cultura chinesa antiga no mundo. Avanços tecnológicos. A China antiga desenvolveu importantes invenções como a bússola, a pólvora, o papel e a impressão, que tiveram profundo impacto em todo o mundo. Filosofia influente. O pensamento filosófico da China antiga, especialmente das doutrinas de Confúcio e Lao Tzu, ajudaram a moldar a cultura e a ética das sociedades em todo o mundo. Rota da Seda. A famosa Rota da Seda antiga estabeleceu um contato comercial e cultural entre a Ásia, a Europa e a África, espalhando influência chinesa pelo mundo. Lições da história antiga da China. Inovação. A história da China antiga mostra que a inovação e o avanço tecnológico foram cruciais para o desenvolvimento da civilização. Lições valiosas sobre a importância de pensar fora da caixa e investir em pesquisa e desenvolvimento. Equilíbrio. O antigo pensamento chinês enfatizava o equilíbrio e a harmonia entre o homem e a natureza. Essa sabedoria pode orientar sociedades modernas a encontrar um equilíbrio sustentável entre progresso e preservação ambiental. Coletivismo. A cultura chinesa antiga valorizava o coletivismo e o bem-estar da comunidade. Essa mentalidade pode inspirar abordagens mais colaborativas e solidárias para enfrentar desafios globais. Agora nós vamos ver os governantes do século XX da China. Mao Zedong, fundador da República Popular da China e líder do Partido Comunista Chinês. Governou o país de 1949 a 1976, implementando políticas radicais como o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural. Xi Jinping sucedeu Mao Zedong. Ele liderou as reformas econômicas que transformaram a China em uma potência mundial, abrindo o país para o mercado global a partir de 1978. Jiang Zemin assumiu a liderança após a morte de Deng Xiaoping, continuando as reformas econômicas e consolidando o papel da China no cenário internacional durante os anos de 1990. Hu Jintao sucedeu Jiang Zemin em 2002, promovendo uma agenda de desenvolvimento sustentável e maior igualdade social, além de fortalecer a posição da China no mundo. Agora nós vamos falar sobre as origens da ilha de Taiwan. A ilha de Taiwan teve a sua origem há milhares de anos, quando os primeiros povos austronésios se estabeleceram na região. Esses grupos indígenas, como Atauaiu, Bunun, Amis, desenvolveram uma rica cultura e tradições únicas. Ao longo da história, Taoyuan passou por domínios de diferentes dinastias chinesas, sendo considerada parte integral da China.
No entanto, a ilha passou e experimentou períodos de autonomia e governos independentes. A liderança e história de Taiwan. Origens. Taiwan teve uma origem antiga, como eu já falei para vocês, com registro de presença humana desde o período neolítico. A ilha foi governada por diversos povos, incluindo os indígenas taiwaneses, os holandeses e os chineses. Liderança. Chiang Kai-shek, líder nacionalista chinês, fugiu para Taiwan em 1949, após a vitória dos comunistas na China continental. Ele estabeleceu um governo que se declarava como a República da China e governou Taiwan até a sua morte, em 1975. Relações internacionais da ilha de Taiwan. Taiwan enfrenta um dilema diplomático, uma vez que a maioria dos países do mundo reconhece a República Popular da China continental, no continente, como um governo legítimo da China. Taiwan busca manter sua autonomia e identidade própria. Motivação da China para dominar Taiwan. Unificação territorial. A China considera Taiwan como parte inalienável de seu território desde o fim da Guerra Civil Chinesa em 1949. Dominar a ilha é visto como uma forma de restaurar a integridade territorial do país. Prestígio geopolítico. O controle sobre Taiwan aumentaria significativamente o poder e a influência da China na região do Pacífico Ocidental, uma área estratégica de grande importância geopolítica. Segurança nacional. A China teme que Taiwan, governado por um regime rival, possa servir como uma base de forças hostis ou interferência externa, aumentando a segurança e a estabilidade da China continental. Desafios de uma invasão militar em Taiwan. Defesa militar sólida. Taiwan possui forças armadas bem equipadas e treinadas, capazes de oferecer forte resistência a uma invasão da China. Isso representa um desafio significativo para a estratégia militar chinesa. Apoio internacional. Uma invasão da China em Taiwan provavelmente resultaria em ampla condenação internacional e possíveis sanções, o que representaria custos políticos e econômicos elevados para Pequim. Consequências humanitárias. Uma guerra em Taiwan teria um alto custo em vidas humanas e causaria destruição generalizada, o que criaria uma grave crise humanitária na região. Estabilidade geopolítica. Um conflito em Taiwan desestabilizaria a região do Pacífico Asiático, com impactos potencialmente devastadores na economia global e nas relações internacionais. Agora eu vou falar sobre a ascensão da China como a segunda maior economia. A China passou de uma notável transformação econômica nas últimas décadas, se tornando a segunda maior economia no mundo. Esse crescimento acelerado foi impulsionado por políticas de reforma e abertura. Intensa industrialização, investimentos em infraestrutura e uma crescente participação no comércio global. Hoje, a China é a principal fonte de fabricação e exportação de produtos para o mundo, com empresas líderes em setores como tecnologia, energia e manufatura. Esse poderio econômico também permitiu à China a expandir sua influência geopolítica, tornando-a uma potência global cada vez mais relevante. Agora eu vou falar sobre o envelhecimento da população chinesa, o impacto demográfico. A população chinesa está envelhecendo rapidamente devido à mudança na taxa de natalidade e ao aumento da expectativa de vida. Isso traz desafios significativos para a seguridade social e o mercado de trabalho. Política do Filho Único. A política do filho único, implementada de 1979 a 2015, contribuiu para o envelhecimento da população ao limitar o crescimento populacional. Isso agora se reflete em uma população com uma proporção maior de idosos. Aumento da expectativa de vida. O desenvolvimento econômico e os avanços de saúde pública elevaram a expectativa de vida na China, porém isso também acelerou o envelhecimento da população. Desafios de sustentabilidade. O envelhecimento populacional coloca pressão sobre o sistema de aposentadoria, saúde e cuidados sociais, exigindo reformas para garantir a sustentabilidade ao longo do tempo. Quais foram as consequências da política do filho único? Envelhecimento da população. A política do filho único levou a uma população cada vez mais envelhecida, o que gera desafios para o sistema de previdência e saúde pública. Desequilíbrio de gênero. A preferência cultural por filhos homens resultou em uma disparidade entre o número de homens e mulheres, com impactos sociais e econômicos. Declínio da força de trabalho. Com menos pessoas em idade produtiva, a China enfrenta uma escassez de mão de obra, o que afeta o crescimento econômico do país. Agora nós vamos falar entre as relações entre China e Taiwan.
Operação diplomática. Apesar das tensões políticas, a China e Taiwan mantêm canais diplomáticos para discutir questões econômicas e sociais de interesse mútuo. Interdependência econômica. O comércio e os investimentos entre China continental e Taiwan são significativos, com a ilha sendo um importante parceiro comercial e fonte de investimentos para a China. Intercâmbio cultural. Existem vínculos culturais e pessoas entre os dois lados do Estreito de Taiwan, com turismo, programas de intercâmbio e colaboração na área de educação. O impacto geopolítico da questão de Taiwan. Tensões regionais. A disputa entre estados de Taiwan gera tensões geopolíticas entre China e Estados Unidos, principal aliado de Taiwan. Isso afeta o equilíbrio do poder no Pacífico Ocidental e pode desencadear conflitos militares. Esses estratégicos. O controle de Taiwan é visto como crucial pela China para expandir sua influência regional e projetar poder no Pacífico. Para os Estados Unidos, a independência de Taiwan é essencial para conter a ascensão da China. Agora nós vamos ver o desenvolvimento econômico da China. O rápido desenvolvimento econômico da China nas últimas décadas é uma história notável de transformação, impulsionada por reformas pró-mercado e uma estratégia de abertura do comércio internacional. A China se tornou a segunda maior economia do mundo. O crescimento do PIB cresceu mais de 2.000% desde as reformas econômicas de 1978, tornando-se a segunda maior economia global. A redução da pobreza nas últimas décadas, a China conseguiu retirar mais de 30 milhões de pessoas da pobreza extrema. Comércio exterior. O comércio exterior da China atingiu quase 14 trilhões em 2021, consolidando o país como líder exportador mundial. Agora nós vamos ver os avanços tecnológicos da China. Cidades inteligentes. A China lidera o desenvolvimento das cidades inteligentes, como investimentos maciços em infraestrutura de ponta, como rede 5G, prédios automatizados e transporte autônomo. Avanços da eletrônica. A indústria eletrônica chinesa tem avançado rapidamente, com empresas líderes globais, com chips, smartphones, tablets e outros dispositivos de ponta. Automação industrial. A China tem liderado a adoção de tecnologias de automação, robótica e inteligência artificial em suas fábricas, aumentando a produtividade e a qualidade. Agora nós vamos ver o papel da China no cenário internacional. Potência econômica. A China se consolidou como a segunda maior economia do mundo, exercendo uma influência significativa no comércio global e nas finanças internacionais. Liderança política. O país desempenha um papel de destaque na política mundial, sendo membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e atuando como mediador em diversos conflitos. A Força Militar Chinesa. Com um impressionante arsenal nuclear e uma das maiores forças armadas do mundo, a China projeta poder e garante seus interesses geoestratégicos. Diplomacia ativa. A China desenvolve uma política externa assertiva, fortalecendo laços com o país em desenvolvimento e ampliando sua influência em regiões geoestratégicas. Desigualdades sociais e regionais na China. Disparidades urbanas. As megalópolis chinesas exibem contrastes gritantes entre o desenvolvimento econômico acelerado e as comunidades carentes, revelando as desigualdades sociais que marcam o rápido crescimento urbano. Desigualdades regionais. Enquanto as regiões costeiras e urbanas prosperam, áreas rurais e interiores ficam para trás, com acesso limitado a oportunidades em infraestrutura, aprofundando as divisões regionais. Pobreza e envelhecimento. Muitos idosos e famílias nas áreas rurais enfrentam pobreza crônica, com menor acesso a serviços de saúde e aposentadoria, aumentando a vulnerabilidade de grupos mais marginalizados. Questão de sustentabilidade na China. A China enfrenta sérios desafios ambientais como poluição do ar, da água, do solo, além de esgotamento dos recursos naturais. Esses problemas ameaçam a saúde pública. O governo tem implementado políticas de investimento para promover a energia renovável, a eficiência energética, a reciclagem e a proteção do meio ambiente. Desafios tecnológicos. Apesar de avanços na China, ainda enfrenta desafios tecnológicos para lidar com a poluição e o uso ineficiente de recursos. Agora nós vamos ver o sistema político e governança na China. Partido Comunista Chinês.
O Partido Comunista Chinês é o partido político dominante na China, liderando o país desde a fundação da República Popular da China em 1949. Estrutura de governança. O sistema político chinês é baseado em uma estrutura piramidal, com o PCC no topo, exercendo controle sobre o governo, economia e a sociedade. Tomada de decisão. O processo de tomada de decisão é altamente centralizado, com o Comitê Central do Partido Comunista Chinês desempenhando um papel fundamental nas principais políticas e estratégias nacionais. Educação e inovação na China. Ensino superior. A China possui um sistema de ensino superior em rápida expansão, com algumas das melhores universidades do mundo, como a Universidade de Pequim e a Universidade de Tsinghua. Inovação tecnológica. O governo chinês tem investido pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, fomentando a criação de polos de inovação em empresas de tecnologia de ponta, como a Huawei e a Alibaba. Educação básica. O sistema educacional chinês é conhecido por sua ênfase no desenvolvimento acadêmico e na disciplina, com altos investimentos em educação primária e secundária em todo o país. Cultura e tradições chinesas. A China possui uma das culturas mais antigas e ricas do mundo, com tradições que remontam a milênios, desde a arquitetura imponente dos palácios imperiais até as delicadas artes e ofícios. A cultura chinesa é uma das sínteses única de refinamento, espiritualidade e conexão com a natureza. Festividades como o Ano Novo Lunar, o Festival do Meio do Outono e o Festival dos Barcos Dragão são marcadas por ritos, comidas típicas e celebrações que preservam a essência da sabedoria milenar chinesa. Papel das empresas chinesas globalmente. Expansão internacional. As empresas chinesas como a Huawei, Alibaba e Tencent expandiram suas operações para mercados globais, conquistando participação significativa em diversos setores, se tornando players de destaque internacionalmente. Inovação tecnológica. Muitas empresas chinesas têm se destacado por sua capacidade inovadora, desenvolvendo tecnologias de ponta em áreas como 5G, inteligência artificial, computação em nuvem e eletrônicos. No exterior, as empresas chinesas têm realizado investimentos bilionários em países ao redor do mundo, adquirindo empresas e ampliando sua presença em diversos mercados. Impacto geopolítico. O crescimento das empresas chinesas no cenário global tem implicações geopolíticas, uma vez que o poder econômico e tecnológico da China se fortalece em relação a outros países. Infraestrutura avançada. A China tem investido pesadamente em sua infraestrutura, desenvolvimento de redes de transporte público, autoestradas, ferrovia de alta velocidade e linhas aéreas que conectam suas prósperas áreas urbanas. Urbanização acelerada. Nas últimas décadas, a China experimentou uma rápida urbanização, com milhões de pessoas migrando das áreas rurais para as cidades em busca de melhores oportunidades econômicas. Cidades cosmopolitas. As principais cidades chinesas, como Pequim, Xangai e Guangzhou, se tornaram rubis globais, com uma infraestrutura moderna e uma diversidade cultural e econômica impressionantes. Saúde pública e bem-estar na China. Sistema de saúde abrangente. A China possui um sistema de saúde público amplo e acessível, com cobertura de seguro médico universal e investimentos crescentes em infraestrutura hospitalar e prevenção de doenças. Expectativa de vida elevada. Nas últimas décadas, a expectativa de vida dos chineses aumentou significativamente, aproximando-se dos níveis de países desenvolvidos, fruto de melhorias no sistema de saúde e nas condições de vida. O bem-estar mental em foco. Além dos cuidados físicos, a China também tem se empenhado em expandir o acesso a serviços de saúde mental, reconhecendo a importância do bem-estar psicológico da população. Minorias étnicas e diversidades na China. Diversidade étnica. A China é um país extremamente diverso, com 56 grupos étnicos oficialmente reconhecidos. Essa riqueza cultural inclui minorias como tibetanos, uigures, mongóis e outros. Preservação de tradições. O governo chinês tem buscado preservar as tradições e costumes das minorias étnicas, permitindo que elas mantenham suas línguas, religiões e modos de vida. Inclusão e representação. Apesar de alguns desafios, o governo chinês tem feito esforços para promover a inclusão e a representação das minorias étnicas, tanto na política quanto na sociedade. Relações China, Estados Unidos e geopolítica.
Competição estratégica. A China e os Estados Unidos estão em uma disputa estratégica global por influência e poder. Essa rivalidade geopolítica abrange áreas como comércio, tecnologia, segurança e posicionamento na Ásia-Pacífico. Tensões comerciais. As tensões comerciais entre os dois países têm sido ponto de atrito, com disputas sobre propriedade intelectual, subsídios e acesso a mercados. Isso afeta a estabilidade das relações bilaterais. Segurança e militarização. Questões de segurança, como a presença militar na região do Mar do Sul da China, aumenta a desconfiança e o risco de conflito entre Pequim e Washington. Cooperação e interdependência. Apesar das tensões, a China e os Estados Unidos permanecem interdependentes economicamente e precisam de cooperação em desafios globais, como a proliferação nuclear. Reforma e abertura econômica na China. Abertura gradual. A China adotou uma abordagem cautelosa e gradual na reforma econômica, abrindo-se lentamente para o comércio e investimento estrangeiro. Zonas econômicas especiais. Foram estabelecidas zonas econômicas especiais com políticas preferenciais para atrair investimentos externos e promover a exportação. Descentralização e privatização. Houve uma descentralização gradual no poder econômico e uma maior privatização de empresas estatais para estimular a eficiência. Abertura comercial. A China expandiu seus laços comerciais com o exterior, tornando-se membro da Organização Mundial do Comércio em 2001. Investimentos do comércio exterior da China. Investimentos externos. A China tem realizado grandes investimentos no exterior, com foco na infraestrutura, setores estratégicos, expandindo sua influência global. Comércio exterior. Comércio exterior é um pilar fundamental da economia chinesa, com a China se tornando uma potência exportadora e importadora em todo o mundo. Parcerias estratégicas. A China tem se fortalecido parcerias comerciais e de investimento com países ao redor do globo, ampliando sua rede de influência geoeconômica. Desafios sociais e políticos na China. Desigualdade social. Apesar do rápido desenvolvimento econômico, a China enfrenta grande desigualdade entre regiões ricas e pobres, bem como entre áreas urbanas e rurais. Corrupção. A corrupção em altos escalões é um desafio significativo para o governo chinês, que luta para combater essa prática enraizada no sistema. Tensões sociais. Movimentos de protesto e manifestações por reformas políticas e direitos civis têm sido reprimidos pelo governo, o que gera tensão e descontentamento na população. Perspectivas futuras para a China. Crescimento econômico sustentável. A China busca equilibrar seu desenvolvimento econômico com a preservação e investimentos em energias renováveis e tecnologias limpas para o futuro mais sustentável. Inovação tecnológica. Liderando avanços em áreas como inteligência artificial, computação quântica e biotecnologia, a China visa se posicionar como potência científica e tecnológica global. Envelhecimento populacional. O envelhecimento populacional chinês representa um desafio com a necessidade de reformas no sistema de saúde, previdência e assistência social para atender às necessidades dessa faixa etária. Redução das desigualdades. A China busca diminuir as disparidades regionais sociais investindo em políticas públicas. Liderança e tomada de decisão na China. Processo decisório. O processo de tomada de decisão na liderança chinesa é altamente centralizado, com o Partido Comunista Chinês desempenhando um papel fundamental. Cultura coletivista. A cultura coletivista da China valoriza a harmonia grupal e o consenso, influenciando o estilo de liderança e a forma como as decisões são tomadas. Planejamento estratégico. As lideranças chinesas tendem a adotar uma perspectiva de prazo longo, com foco em planejamento estratégico e na sustentabilidade do desenvolvimento do país. Pessoal, eu contei para vocês a história da China, desde os primórdios da China, lá nos milênios passados, até os dias atuais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, deixe o seu super like para mim aí, dar esse sino. Pessoal, estou iniciando no YouTube, se você puder me dar uma força, eu agradeço. Valeu, abraço a todos, tchau!